19 de maio de 1986, uma noite que o Brasil jamais vai esquecer. Uma data que ficou marcada na história como um dos eventos mais misteriosos e intrigantes já registrados. Imagine o céu tranquilo, quando de repente, luzes surgem por todos os lados e objetos voadores não identificados aparecem. Era como se o céu tivesse ganhado vida própria, com luzes piscando e objetos voadores não identificados fazendo manobras impossíveis. Vamos falar sobre 10 casos misteriosos que ocorreram no Brasil. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like e continua assistindo até o final, pois o último caso vai te surpreender. 1. A Noite Oficial dos OVNIs, 1986. A Força Aérea Brasileira foi pega de surpresa, mandou os caças para investigar e, se necessário, interceptar esses objetos misteriosos. Pilotos experientes voltaram descrevendo objetos brilhantes, rápidos e fazendo movimentos impressionantes. Eles relataram que os objetos pareciam brincar de esconde-esconde, desaparecendo e reaparecendo em diferentes pontos do céu. Os OVNIs acompanhavam os caças, mudavam de cor, sumiam e apareciam do nada. Era como se tivessem uma tecnologia muito além da nossa compreensão, deixando todos perplexos. A Noite Oficial dos OVNIs, como ficou conhecida, virou manchete em todos os jornais, causando grande alvoroço. As notícias se espalharam rapidamente, e o país inteiro ficou em estado de alerta. Teria sido uma invasão alienígena? Ufólogos e especialistas começaram a debater a possibilidade de estarmos sendo visitados por seres de outro planeta. Um experimento secreto do governo? Alguns acreditam que poderia ter sido um teste militar ultra secreto, talvez envolvendo novas tecnologias. Ou só um temporal esquisito? Outros sugerem que fenômenos meteorológicos raros poderiam explicar as luzes e os movimentos estranhos no céu. Ninguém sabe até hoje, mas uma coisa é certa. Essa noite mudou a forma como a gente olha para o céu e pensa na possibilidade de ter alguém, ou alguma coisa, lá fora. A curiosidade e o mistério continuam a nos intrigar. Documentos oficiais foram liberados, análises foram feitas, mas a verdade ainda é um mistério intrigante que deixa várias opiniões. Mesmo com todas as investigações, muitas perguntas permanecem sem resposta. E você? O que acha que rolou de verdade naquela noite? As opiniões são diversas, e cada pessoa tem sua própria teoria sobre o que realmente aconteceu. Seria essa a prova de que não estamos sozinhos no universo? A busca por respostas continua, e o fascínio pelo desconhecido nos leva a olhar para o céu com novos olhos, sempre esperando por um novo sinal. Casos reais e misteriosos ocorridos no Brasil e detalhes surpreendentes que deixam curiosidades até os dias de hoje. 2. ET de Varginha. Em uma cidadezinha tranquila, lá em Minas Gerais, virou palco de um dos casos mais sinistros e famosos da ufologia brasileira, o caso do ET de Varginha. Antes disso, Varginha era conhecida apenas por sua produção de café e pela hospitalidade de seus moradores. Mas tudo mudou em janeiro de 1996. Em janeiro de 1996, 3 meninas disseram que viram uma criatura bizarra num terreno baldio. Elas estavam voltando para casa quando se depararam com algo que nunca tinham visto antes. Segundo elas, o bicho era baixinho, tipo 1 metro de altura, com uma aparência que parecia saída de um filme de ficção científica, com a pele marrom e melecada, olhos vermelhões enormes, que pareciam brilhar no escuro, e fazia um barulho agudo, de arrepiar. As meninas ficaram apavoradas e correram para contar aos adultos. A notícia do ET se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena, atraindo um monte de gente curiosa e a polícia para Varginha. Logo, a cidade estava cheia de repórteres, ufólogos e curiosos de todos os cantos do Brasil. Moradores diziam que tinha um cheiro forte de amônia no ar, luzes estranhas no céu e um clima de mistério que pairava sobre a cidade. E até uns militares e camburões do exército na cidade. A presença militar só aumentou as especulações e o medo entre os moradores. Começaram as teorias da conspiração, que o exército tinha capturado o ET, que estavam escondendo algo muito importante, que o governo estava escondendo o caso e que havia documentos secretos sobre o incidente. E até que fizeram autópsia no coitado. As histórias só ficavam mais bizarras e intrigantes com o passar do tempo. O caso bombou no mundo inteiro, transformando Varginha num ponto de referência para quem curte OVNIs
e teorias da conspiração. A cidade passou a receber turistas e entusiastas de ufologia, todos querendo saber mais sobre o misterioso ET. Apesar das investigações oficiais dizerem que não tinha ET nenhum, o mistério continua vivo na cidade e na cultura popular brasileira. Até hoje, Varginha é lembrada como o local de um dos encontros imediatos mais intrigantes da história. 3. No meio das montanhas de Minas Gerais, tem uma cidadezinha chamada São Tomé das Letras, famosa pelas paisagens bonitas, construções de pedra, energia mística e luzes sinistras que ficam dançando no céu. Moradores e turistas já viram de tudo, luzes esquisitas no horizonte mudando de cor e intensidade, e algumas se movem de formas sincronizadas como tentassem se comunicar. Realmente parecem piscar em código, como se estivessem tentando mandar um recado. Tem vários relatos na região de avistamentos, sinais de OVNIs em vários locais da cidade, energia das pedras da região ou até gases que fazem a gente ver coisas. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe explicar as luzes de São Tomé das Letras. Esse mistério só aumenta o fascínio pela cidade, atraindo gente do mundo todo em busca de respostas e experiências sobrenaturais. 4. O mistério das máscaras de chumbo de Niterói, 1966. Em 1966, dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. E o mais sinistro? Os dois estavam com máscaras de chumbo cobrindo o rosto. A cena era macabra. Os corpos lado a lado, sem marca nenhuma, só uma garrafa vazia, um caderno com anotações que ninguém entendia e um bilhete escrito: 4h30 estarem no local determinado. Que raios esses caras estavam fazendo num morro, usando máscaras de chumbo? E aquelas anotações, o que significavam? Teriam sido vítimas de um experimento científico secreto, de um ritual macabro ou de espionagem? O caso das máscaras de chumbo é um dos maiores mistérios da polícia brasileira. Anos se passaram e ninguém desvendou o enigma. As máscaras de chumbo, símbolos de um mistério silencioso, continuam intrigando e desafiando a lógica. 5. A lenda do caboclo d'água. No Brasil, a realidade e a fantasia se misturam como arroz e feijão, cheias de mitos e lendas que passam de geração em geração. Essas histórias são contadas em festas, ao redor da fogueira, e até mesmo durante as refeições em família. E no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, uma criatura lendária assombra os sonhos dos ribeirinhos, o caboclo d'água. Este ser misterioso é parte integral do imaginário local, metade homem, metade peixe, com olhos que hipnotizam e um canto irresistível. O caboclo d'água é um personagem controverso no folclore brasileiro. Alguns dizem que ele é um guardião das águas, enquanto outros o veem como uma ameaça. Tem gente que acredita que ele protege as águas. Outros morrem de medo e dizem que ele é traiçoeiro e leva as vítimas para morrer afogadas. As histórias de encontros com o caboclo d'água são muitas e variadas. Histórias de pescadores e viajantes que sumiram em rios e lagos alimentam a lenda do caboclo d'água. Cada relato adiciona um novo detalhe à sua figura enigmática. Seria ele só uma historinha para boi dormir? Ou talvez uma forma de explicar os perigos das águas? Ou será que tem algo a mais por trás desses relatos sinistros? Mergulhando no folclore brasileiro, descobrimos um mundo cheio de seres fantásticos e mistérios ancestrais. Cada lenda, cada mito, carrega consigo um pedaço da alma do povo brasileiro. O caboclo d'água é só um exemplo de como a cultura popular brasileira é rica em histórias que desafiam a razão e nos transportam para um mundo mágico e misterioso. Essas narrativas são um tesouro cultural, preservando a imaginação e a tradição de um povo. 6. O mistério de Guarapari, o caso de 1960. Em um tranquilo dia de março de 1960, a cidade de Guarapari, no Espírito Santo, Brasil, seria marcada por um evento que desafiaria a compreensão de seus moradores e chamaria a atenção dos investigadores de fenômenos inexplicáveis. Guarapari, uma cidade litorânea conhecida por suas belas praias e tranquilidade, não estava preparada para o que estava prestes a acontecer. No início da tarde, quando o sol brilhava intensamente sobre o Atlântico, um fenômeno extraordinário chamou a atenção de um piloto de avião comercial. O piloto, que
que estava em voo sobre a região, avistou um objeto não identificado no céu. Descrito como um disco metálico, o OVNI apresentava uma luminosidade intensa e movimentava-se com uma velocidade impressionante. O piloto imediatamente reportou o avistamento às autoridades e à torre de controle. À medida que os avistamentos ganhavam atenção, outros residentes de Guarapari começaram a relatar ter visto o mesmo objeto. Eles descreveram o OVNI como uma luz brilhante que se movia misteriosamente, alternando entre momentos de extrema velocidade e pausas repentinas no céu. O mistério só aumentou quando um grupo de ufólogos se envolveu no caso. Eles entrevistaram as testemunhas e analisaram a região em busca de evidências físicas que pudessem explicar o evento. No entanto, nenhuma evidência concreta foi encontrada, e o objeto misterioso permaneceu sem uma explicação definitiva. 7. Em uma noite tranquila de agosto de 1988, a região de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, se tornaria cenário de um evento inexplicável que desafiaria o entendimento de seus habitantes e pesquisadores. Foz do Iguaçu, conhecida por suas cataratas e seu ambiente natural exuberante, estava prestes a ser surpreendida por um fenômeno que iria atrair a atenção de ufólogos e autoridades. Naquela noite, vários moradores e visitantes da cidade testemunharam um avistamento intrigante de objetos voadores não identificados. Os relatos começaram a surgir pouco depois das 20 horas. Testemunhas descreveram a presença de luzes no céu, que mudavam de cor e formavam padrões incomuns. As luzes se agrupavam e se separavam em movimentos que não pareciam corresponder a qualquer aeronave convencional ou fenômeno atmosférico conhecido. Equipes se dirigiram à Foz do Iguaçu para coletar depoimentos e investigar o caso mais a fundo. No entanto, apesar dos esforços, as respostas permaneciam evasivas. O caso permanece como um dos mais intrigantes na história da ufologia brasileira. O que exatamente testemunharam os residentes e turistas naquela noite? 8. Caso Colares. Conhecido como Operação Prato, esse caso envolveu uma série de avistamentos de OVNIs na região de Colares, no Pará. Vários residentes relataram ter visto luzes estranhas no céu e ter experimentado fenômenos incomuns. A Força Aérea Brasileira investigou o caso e, posteriormente, foi divulgado um relatório sobre os eventos. Era o final de 1977, quando os habitantes de Colares começaram a relatar avistamentos de luzes estranhas e objetos voadores não identificados. A princípio, os relatos eram de simples avistamentos, mas logo se transformaram em um fenômeno que afetaria profundamente a vida da comunidade local. Diante da escalada do fenômeno e das preocupações crescentes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir. Em novembro de 1977, foi criada a Operação Prato, uma missão secreta com o objetivo de investigar os avistamentos e coletar evidências. Durante a operação, que durou até março de 1978, uma equipe de militares e cientistas foi enviada para Colares. Fizeram o monitoramento e entrevistaram dezenas de testemunhas. Os investigadores relataram avistamentos de luzes e objetos que desafiavam a lógica convencional. Apesar das evidências coletadas, o relatório oficial da Operação Prato não chegou a uma conclusão definitiva. A Força Aérea Brasileira encerrou a missão, alegando que os fenômenos observados poderiam ser fenômenos naturais ou, na pior das hipóteses, causados por ilusões ópticas. No entanto, o impacto na comunidade local foi profundo. Muitos habitantes de Colares permaneceram convencidos de que haviam testemunhado algo fora do comum. O caso Colares ou Operação Prato continua a fascinar e intrigar pesquisadores e entusiastas do fenômeno OVNI até os dias de hoje. O que realmente aconteceu? Será que eram apenas luzes misteriosas? E os efeitos que causaram? A busca por respostas continua. E o mistério de Colares é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre os enigmas que povoam nosso mundo. 9. O incidente de Trindade. O enigma de 1958. Em um dia aparentemente comum de janeiro de 1958,
a pequena e pacata cidade de Trindade, no Espírito Santo, Brasil, seria palco de um evento que se tornaria um dos mais fascinantes e debatidos casos de avistamento de OVNIs na história do país. Trindade, uma cidade cercada por belas paisagens naturais, viu sua rotina ser interrompida por um avistamento que deixaria seus moradores e pesquisadores perplexos. Tudo começou quando um grupo de pessoas, incluindo militares e civis, observou um objeto voador não identificado, que parecia estar realizando manobras no céu. Testemunhas oculares afirmaram que o OVNI parecia estar realizando movimentos acrobáticos e mudanças de velocidade que desafiavam as capacidades conhecidas de aeronaves na época. O evento ganhou uma nova dimensão quando, alguns dias após o avistamento, fragmentos do que parecia ser o OVNI foram encontrados na região. Esses fragmentos foram coletados e levados para análise. As análises revelaram que os materiais tinham uma composição química e estrutural que não correspondia a qualquer tecnologia conhecida da época. Isso alimentou ainda mais o mistério e as especulações sobre a natureza do objeto. 10. Incidente de Dourados, 1996. No início da noite de 20 de janeiro de 1996, a cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Brasil, se tornaria o cenário de um dos mais intrigantes eventos ufológicos da década. O que parecia ser uma noite comum na pequena cidade rapidamente se transformou em um enigma que desafiaria a compreensão de moradores e autoridades. A situação ganhou uma nova dimensão quando um piloto de avião que estava em voo relatou ter visto o mesmo objeto. O piloto notou uma interferência temporária nos sistemas de navegação de sua aeronave, aumentando a preocupação com o fenômeno. A cidade rapidamente acionou as autoridades locais, que iniciaram uma investigação. A Força Aérea Brasileira foi contatada e a situação gerou uma resposta coordenada para tentar identificar o que poderia ter causado o fenômeno. Não foram encontradas evidências conclusivas que pudessem explicar o avistamento de maneira satisfatória. O caso gerou um grande interesse entre os entusiastas de OVNIs e deixou uma marca na história da ufologia brasileira. O que realmente aconteceu naquela noite? O que era o objeto voador avistado? E por que ele causou tanta preocupação e curiosidade? Obrigado por assistir até aqui. Nos conta qual desses mistérios você achou mais sinistro? Deixa seu comentário e não esquece de se inscrever no canal para mais curiosidades que expandem a sua mente. Até a próxima.